Bom, graças a Deus estamos aqui para nossa aula de encerramento da disciplina de Introdução aos Evangelhos e também ao livro de Atos, tá bem? Nós vamos fazer aqui as entradas ao livro de Atos, vamos ler os versículos e comentar, ler e comentar. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, clínico geral do apóstolo Paulo, se ajuntou às viagens do apóstolo Paulo. Não se fala do momento da sua conversão, só se fala que ele se ajuntou. O livro de Atos, de repente ele começa a falar nós, enquanto Lucas não estava presente, era eles. Quando Lucas está presente, ele começa a usar nós, a nós, nos. Aí mudou, quer dizer que em algum momento Lucas ele começou a fazer parte da comitiva do apóstolo Paulo, e ele era uma espécie de clínico particular de Paulo, um amigo, era um médico, mas um médico especialista, não no estilo que nós temos hoje, bem? O médico dos tempos deles era um médico que era equivalente ao nosso clínico geral, não conhecia toda a medicina como é conhecida hoje, mas conhecia bastante. Havia um bom avanço na medicina no tempo deles, mas com várias limitações. Por isso que durante a Idade Média, os curandeiros e as feiticeiras eram botânicos, na verdade. O que é um botânico? É aquele que conhece o poder medicinal das plantas. Uma curandeira, um curandeiro, uma feiticeira, um feiticeiro, não é simplesmente aquele que invoca espíritos, também é aquele que conhece o poder medicinal das plantas. Nesse caso, o Lucas, ele não é um curandeiro, ele é um médico, por causa que ele não faz as artes mágicas, né? Ele só aplicava a medicina clínica mesmo. E ele, durante o tempo que o apóstolo Paulo esteve preso em Cesareia, essa é uma teoria. Durante o tempo que o apóstolo Paulo esteve preso em Cesareia, esteve preso por 2 anos, foi nesse tempo que ele escreveu o Evangelho de Lucas. Pelo menos foi durante esse tempo que ele fez as visitas, coletou os documentos, conversou com as pessoas, começou a escrever, e depois que o apóstolo Paulo foi solto, foi encaminhado para Roma, continuou companheiro do apóstolo Paulo. Paulo foi solto, Nero soltou Paulo, mas depois mandou prender de novo. Aí quando mandou prender de novo, Paulo é morto. Morto quando? 2 anos depois que você vê a soltura dele. Como que termina o livro de Lucas? Termina com o apóstolo Paulo preso. Paulo está preso em Roma. E o livro de Atos, a gente não tem a data exata de que ele tenha sido escrito, mas presume-se que foi durante o período em que o apóstolo Paulo ainda estava preso, portanto, antes do ano 70. Foi o tempo que a obra ficou conclusa. Outro problema para a academia é descobrir Atos de quem? Por que é chamado de Atos? Quem foi que colocou o nome Atos? É um problema. Você vê que Lucas ele fala que tanto o primeiro tratado quanto o segundo foram encaminhados para Teófilo. Teófilo, um amigo de Lucas, um amigo da aristocracia, por isso é chamado de Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Não sabemos se o nome do homem era realmente Teófilo ou não, se é um cognome, já que os cristãos estão sendo perseguidos. E esse amigo de Lucas, ele é alguém da dignidade, da aristocracia, não é muito inteligente dar o nome do cristão, por isso parece que é um codinome, Teófilo, não o nome verdadeiro da pessoa. E para ele foram dedicados 2 livros. Com isso, o que faz Lucas? Lucas ele imita Homero, porque Homero escreveu também 2 livros, só que Homero não era cristão, Homero é da mitologia grega antiga, e Homero escreveu um livro chamado A Ilíada e outro livro chamado A Odisseia.
Na verdade, é um livro em 2 volumes. O que faz o Lucas? A mesma coisa. Ele escreve a história em 2 volumes. Os Atos dos Apóstolos com o Senhor Jesus e os Atos dos Apóstolos com o Espírito Santo. Por isso Lucas, ele é o evangelista que mais fala no Espírito Santo. Fala mais do que todos. Por quê? Por causa que ele é um evangelista gentil, o único autor não judeu do Novo Testamento. Estão me ouvindo bem, né? Então, o único autor não judeu do Novo Testamento, o único dos 27 livros. Ele tem uma experiência pós-Pentecostes, quer dizer que a experiência dele é com o Espírito Santo, e ele é uma testemunha viva do poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. O livro de Atos ele tem uma divisão bem clara, e essa divisão ela vai entre a conversão de Paulo e depois da conversão de Paulo. Até a conversão de Paulo, quem que está em evidência? Pedro. Aí você tem o ministério do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, a igreja em Jerusalém. Aí vem a perseguição, a morte de Estevão e a perseguição. Com a perseguição, Saulo, que era jovem, Saulo, ele persegue a igreja, mas ele é convertido no capítulo 9. Quando ele é convertido, a igreja continua ainda a sua história, só que você tem aí um intervalo. Capítulo 10, o apóstolo Pedro vai na casa de Cornélio. No capítulo 11 se mostra a igreja chegando em Antioquia. No capítulo 12 você tem aquele perigo que Pedro está para ser morto, e quem é morto acaba sendo Tiago. No capítulo 13 tem o início das missões. Aí do capítulo 13 até o capítulo 28 você anda com Lucas e você anda com o apóstolo Paulo. Você anda com o apóstolo Pedro até o capítulo 10, 11 e 12, nem tanto assim, mas 12, e depois você anda com o apóstolo Paulo do capítulo 13 até o capítulo 28. É assim que está dividido o livro de Atos. Eu escolhi fazer dessa forma, bem aleatória, justamente por causa do título do livro, Atos. Atos de quem? Atos dos apóstolos, Atos do Espírito Santo. A academia se divide, porque se dá ênfase ao Espírito Santo. Quais são os apóstolos que aparecem? Pedro, acompanhado de João, o concílio em Jerusalém, capítulo 15 é Tiago, e Paulo. Faltam os atos dos outros apóstolos, não estão ali. Aí com essa ausência dos outros apóstolos também, quem é que mais aparece? O Espírito Santo. Por isso é convencionado chamar Atos do Espírito Santo, mas a tradição prevalece. Então a tradição ela sempre chamou de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, e a tradição prevalece sobre o testemunho interno do livro. Como que a gente sabe que Lucas ele queria falar dos Atos do Espírito Santo? É quando você lê o Evangelho dele. Você vê, o Evangelho dele, logo no capítulo 1, ele já dá ênfase ao Espírito Santo. O Gabriel que vem, fala do Espírito Santo para Maria. O Cristo é cheio do Espírito Santo desde a hora do batismo. O tempo inteiro, Jesus e o Espírito Santo formam uma dupla de missionários no Evangelho de Lucas. Quando passa para Atos dos Apóstolos, Jesus está indo aos céus e o Espírito Santo está sendo derramado. E vocês vão perceber aqui, pelas várias vezes que aparece a palavra Espírito Santo, é porque o livro de Atos é para ser do Espírito Santo e dos apóstolos, e não só Atos dos Apóstolos. Só que a tradição é mais forte, de tanto falar Atos dos Apóstolos, a gente só fala Atos dos Apóstolos. Mas o testemunho interno são os atos do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo. Está bastante aleatório, bastante mesclado, justamente para que a gente possa andar pelo livro de Atos inteiro. Vai que não dá tempo para a gente fazer os 28 capítulos, pelo menos a gente andou para lá e para cá, folheando. De vez em quando, o que nós vamos ver? De vez em quando, nós vamos ver a palavra Espírito em letra minúscula. E por quê? Porque tem o Espírito Santo com letra maiúscula
tem o espírito humano, com letra minúscula, e o espírito imundo, também com letra minúscula. Mostrar que existe um confronto entre os espíritos, tá bem? Esse confronto vai ser identificado por nós. Então vamos lá. Atos 13:52, hoje vocês vão me ajudar. Eu vejo aqui na minha tela e vocês me ajudem aí. Pode ser todo mundo junto, um só, mas com voz de trovão. Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13:52. Vocês podem abrir a Bíblia para acompanhar no contexto. O que acontece no capítulo 13? Acontece que o Espírito Santo começa a obra missionária para fora da Palestina. O Evangelho será levado para fora da Palestina. E, consequentemente, quem é que o Espírito Santo separa? Paulo e Barnabé. Fazem a missão e voltam. E agora está dizendo que a notícia é boa. Eles vêm trazendo os frutos. A notícia é tão boa que vai causar o quê? Alegria e Espírito Santo. Cheios. Nós, lendo o livro de Atos, a gente percebe que o Espírito Santo também é chamado Espírito de alegria. Está escrito na carta do autor aos Hebreus, que o Senhor Deus ungiu o Senhor Jesus com óleo de alegria mais do que a todos. O Lucas, no Evangelho, ele fala que certa vez Jesus exultou no Espírito Santo, esteve cheio de alegria no Espírito Santo. Aí nós devemos fazer um raciocínio junto com a Bíblia. Qual que é o raciocínio? Esse Espírito do Senhor é um Espírito missionário que transmite a alegria dele para os seus discípulos também. Aqui vem uma palavra pastoral, e a palavra pastoral é essa: por quê? Que nós, tendo o Espírito Santo, amargamos muitas tristezas. Um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que nem crente era, ele falou sobre o espírito de pesadume dos crentes, dos cristãos. Espírito de pesadume. As pessoas ficam melancólicas, ficam com cara fechada, acreditam que vão ser agradáveis a Deus quanto mais elas chorarem. Tem até a pregação e os louvores, para ver se o povo chora mais, para Deus ficar mais alegre. Isso chama-se sadismo, sabia? Deus alegre com a sua tristeza é sadismo. É uma contradição de termos. A tristeza faz parte da nossa existência? Sim, mas o Cristo nos disse: a vossa tristeza se tornará em alegria. Vós chorareis enquanto o mundo se alegra, mas a vossa tristeza se tornará em alegria. E quando os anjos vieram, eis que vos trago novas de alegria. São novas de alegria. Os anjos apareceram para anunciar o nascimento de Jesus, cantando hosanas nas maiores alturas. Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Quer dizer que você pega a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, é a chamada carta da alegria apesar das tribulações. Agora se valoriza muito o espírito de pesadume entre os cristãos. A tribulação, a angústia, o sofrimento, ai que dó, parece até música, né? Ai que dó, ai que dó, ai que dó, alguém te deixou, alguém te largou, ai que dó, ai que dó. É muita lamúria, é muita lamentação. Não tem nenhum livro de lamentação em o Novo Testamento. E no Antigo Testamento só tem um livro de lamentação. São 38 livros de profecia, um livro de lamentação. Por isso, o que a gente já começa a aprender aqui? Que o Espírito Santo, ele nos enche, e se ele nos enche, o que nós vamos ter? Alegria também. Aí a gente começa a aprender o que está escrito: a alegria do Senhor é a vossa força. Alegrai-vos. Quando foi achada a centésima ovelha, o que foi que o bom pastor disse? Alegrai comigo, porque eu já achei a minha ovelha. Quando foi achada a dracma perdida, o que a mulher disse? Alegre-se comigo, porque eu já achei a minha dracma. Quando um pecador se arrepende, o que acontece? Há alegria nos céus por um pecador que se arrepende.
Por isso, a gente vai começar a aprender com o livro de Atos que ele é um espírito de alegria, o que não significa que a gente vai ser bobo alegre, né? Tô rindo à toa, né? Não é isso, né? Mas também, né? Não é choradeira, não é sofrência evangélica, né? Veja só, vindo para cá, de repente meu alternador não está prestando mais, né? Nem a minha bateria. Só alegria. Faz como? Né? Trabalha. Atos 8:17. Tem bastante texto, tá? Bastante. E aí eu cheguei atrasado, então vamos se correr. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja só, o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em que momento o Senhor Jesus ele disse para impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo? Onde foi que Jesus disse isso? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia toda. É uma prática dos apóstolos a imposição de mãos. Em que ocasião que aconteceu isso? Quando Samaria se converteu. Veja só a história de Samaria. Os samaritanos eles começaram a ser evangelizados por quem? Pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus começou a evangelização dos samaritanos. Aquela samaritana, ao meio-dia, Evangelho de João, capítulo de número 4, a samaritana levou o Evangelho para Sicar, que era a aldeia dela. O Senhor Jesus falou do Espírito Santo aos samaritanos: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Cristo falou do Espírito Santo para a samaritana. Depois, numa outra ocasião, ele tentou passar por outra aldeia dos samaritanos, não o receberam. Quer dizer, teve aldeia que recebeu, teve aldeia que não recebeu. Aí o Cristo teve que cortar o caminho. Na hora de contar uma parábola, Jesus ele falou que o que ajudou o homem caído no meio do caminho era o samaritano. O samaritano é que ajudou. Aí vem a parábola do bom samaritano. Porque o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou e o ímpio ajudou. O ímpio, do ponto de vista dos judeus, ajudou. Quando Jesus curou os leprosos, curou os 10. Quem voltou para agradecer? Só o samaritano. O único. Você vê como que a gente precisa do Espírito Santo para nós não sermos preconceituosos, discriminadores, acepção de pessoas, juízes de maus pensamentos. Só o Espírito conhece o espírito do homem, do jeito que ele é. Jesus já tinha começado a preparar o caminho. O que disseram o apóstolo João e o apóstolo Tiago? Que desça fogo do céu e consuma eles. Nós estamos no espírito de Elias. E o Senhor Jesus fala: vira a página. Não é mais o espírito de Elias, agora é Novo Testamento. Eis aqui quem é maior do que Elias. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar a vida dos homens. Já imaginou se tivesse caído fogo dos céus? Nós não teríamos o capítulo 8. Como que foi que aconteceu? Aconteceu que Estevão deu o testemunho dele em Jerusalém, capítulo 7 do livro de Atos. Uma perseguição ferrenha correu contra os apóstolos que ficaram em Jerusalém, mas os discípulos foram dispersos. Aí surge a pessoa de quem? Filipe. Filipe leva o Evangelho para Samaria. Filipe fazia parte daquela comitiva de Jesus? Não. Filipe é um discípulo que chega depois. Ele é um dos 7 diáconos, mas ele chega depois. Se ele estava, a Bíblia nunca falou dele, porque os judeus helênicos, eles começam a se converter ao Senhor Jesus só no último ano de ministério. Sabe aquela parte que diz assim: os gregos estão lá fora, estão te procurando? São os judeus gregos, judeus helênicos. Aí o Senhor Jesus falou: opa, agora sim, agora chegou a hora do Filho do Homem ser levantado, porque o evangelizar os judeus gregos é com vocês, não é comigo. São ovelhas de outro aprisco. Pode ser que nessa ocasião Filipe tenha aparecido, o Estevão tenha aparecido, mas nós não sabemos, não tem como dizer com certeza. Fato é, Filipe era cheio do Espírito Santo, chega em Samaria e ele começou a pregar o Evangelho, e na pregação dele,
os demônios saíam, ele conseguia expulsar demônios, enfermidades desapareciam, e os samaritanos, eles passaram a ser batizados. Filipe, ele batizava as pessoas. Só tinha uma coisa que ele não fazia, que era a imposição de mãos para a descida do Espírito Santo. Isso ele não fazia. Cura sim, expulsão de demônios sim, batismo sim, pregação sim. E quem que era Filipe? Qual era o cargo eclesiástico dele? Diácono, tá bem? Ele fazia parte dos 7 diáconos, junto com Estevão. Estevão foi morto, Filipe, ele era diácono. Mas eu sou diácono, não tenho que evangelizar. Não, Deus não vai me usar com dom de cura. Eu não posso batizar, porque eu sou diácono. Na tradição, sim, você não pode. Mas na Bíblia pode. E essa é a diferença, Bíblia e tradição. E quando é que um diácono pode batizar uma pessoa? Na ausência do pastor, em caso extraordinário e urgente, sob ordem de um pastor, de acordo com a nossa tradição, de acordo com a Bíblia. Ele batizou o eunuco e ele batizou os samaritanos. Ele era um grande batizador. E quem é que ele converteu? Ele converteu um homem chamado Simão, o mago. Simão era o grande feiticeiro daquela ocasião. E Simão, ele queria andar com Filipe o tempo todo, até que chegou o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro chegou, além daquilo que Filipe já estava fazendo, ele tinha o ministério da imposição de mãos para a descida do Espírito Santo. Quando ele pregou lá no Pentecostes, ele impôs as mãos sobre alguém? Não. Na casa de Cornélio, no capítulo 10, ele impôs as mãos sobre alguém? Também não. O Espírito Santo desceu sozinho. Por que ele teve que impor as mãos aqui sobre os samaritanos? Você vê que não existe aquela norma, viu, meus irmãos? Não é aquela norma, é assim, e se não for assim, não é Deus. Aonde está o Espírito, ali está a liberdade. Ora, o Estevão morreu, mas cheio do Espírito Santo. Não falou em línguas estranhas, nem curou ninguém, nem converteu ninguém na pregação. O Filipe era cheio do Espírito Santo, convertia, batizava e curava, mas não impunha as mãos para a descida. O apóstolo Pedro, além de tudo, ele também impunha as mãos sobre as pessoas. Portanto, você que tem o Espírito Santo, você que recebeu o Espírito Santo, pode, por imposição de mãos, pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo para outras pessoas também. E a expressão diz aqui, receberam o Espírito Santo, os samaritanos. Você já imaginou se o fogo tivesse descido dos céus? Não tinha o capítulo 8. Se Jesus tivesse atendido a oração de Tiago e João? Não tinha o capítulo 8. Se Jesus tivesse ido no espírito de Elias? Não tinha o capítulo 8. E o que a gente aprende com isso? Que ao determinadas orações Jesus não vai atender mesmo. Por quê? Senão não vai criar um capítulo lá na frente. Se Jesus atender a oração hoje, o capítulo para por aqui. Mas Jesus não atendendo a oração hoje, lá na frente tem mais capítulo, tem mais história. Aí a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O Espírito Santo não teria descido se Jesus tivesse chamado para o fogo do céu. Isso que a gente aprende. Agora, perguntas, irmãos? Comentários? Capítulo 6. Leiam, por favor. Obrigado pelo favor. Eu leio. Oi? Não, aqui, E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O Espírito Santo, ele traz alegria, a gente viu aqui. Ele vem pela imposição de mãos. E a gente vê que o Espírito Santo, ele traz sabedoria. Aqui, Atos capítulo 6 e o versículo 10.
Nós temos o Espírito Santo e às vezes a gente tem muito mais tristeza do que alegria. Tem que corrigir isso. Tem que falar para Deus que está errado um negócio desse. E segundo, está errado. Tristeza não é para ficar o tempo todo aqui com a gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, aquela nota triste, dó, nem maestro aguenta. Né? Tem que mudar esse repertório. Outra coisa que tem que mudar também. Quem tem falta de sabedoria, peça para Deus. Tem que pedir, que a todos dá liberalmente. Ele é o espírito de sabedoria? É. Quem é que não pode ser resistido com aquilo que ele está falando? Agora que vocês abriram a Bíblia aí. Quem é que está com tanta sabedoria que não se consegue resistir a ele? Veja que aqui acontece logo após a instituição do diaconato. No diaconato foram colocados ali 7 homens cheios do Espírito Santo. E um deles era altamente ousado e muito sábio. De quem que o texto está falando? Estevão. Quer dizer que você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo dá a você a sua sabedoria. Ele é um espírito de sabedoria. Vocês lembram quando a gente estudou pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, que sabedoria é um dom? A um é dada a palavra de conhecimento, a outro é dada a palavra de sabedoria. Aí o que é essa sabedoria do Espírito Santo? É para você falar e falar de uma maneira irresistível. Podem até ter argumento, podem até ter falácias, podem até mentir à vontade, mas é um monte de asneira comparado com aquilo que o Espírito Santo coloca na sua boca para você falar. Vamos lembrar o que o Senhor Jesus disse. Vou levar vocês diante dos governadores, diante dos príncipes, e esse pessoal aí é lábia pura. Se tem uma coisa que esses líderes sabem fazer, é enganar as pessoas com seus vãos discursos. Sabem fazer isso aí bastante. Aí o que disse o Senhor Jesus? Não fiqueis ansiosos quanto ao que? A vez de falar. Por quê? Porque naquela mesma hora, vos será ministrado o que haver de dizer. Não será vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará por vós. Você crê nisso? Eu creio, mas eu creio assim, de pedra. A gente estuda, conhece a palavra, sabe que o pessoal é maldoso, mas de vez em quando faz as armadilhas para você. Como é que eu vou responder para esse chefe? Como que eu vou responder para esse líder? Como que eu vou responder para essa autoridade? Você fala com Deus. Jesus disse, naquela mesma hora será dito para você como você vai responder. Eu já tive algumas experiências dessa aqui em reuniões, onde eu trabalho, e é assim, impressionante, é um verdadeiro cala-boca. É uma palavra assim, não tem o que dizer contra. Só que o Estevão, que falou essas palavras aqui, ele acabou morrendo por tanta sabedoria. Ele acabou morrendo porque ele era irresistível, ele vencia o debate, vencia a discussão, o argumento dele era Cristo, e os judeus rangiam os dentes de raiva contra ele. E isso vai acontecer com você também. Você não sabe o que responder, não sabe o que dizer? Lembra dessa palavra. Meu Deus, coloca a palavra na minha boca. Me ensina o que eu tenho que falar. Você não vai ter que dar um grande discurso, não. Mas você vai dar uma palavra que é uma facada. Uma palavra penetrante mais do que espada de 2 gumes. Vai direto na divisão da alma e do espírito. Vocês creem? Nós nascemos de novo. A gente não estudou o Evangelho de João, que a gente nasceu da água e do Espírito? Estudamos, não foi? Está pronto. A gente não está sozinho. Temos que saber o que falar. De repente você é enquadrado pelos bandidos. Uma vez eu fui enquadrado por um bandido. Era cerca de 11h30 da noite. Eu tinha que fazer uma obra de evangelização. Estava voltando para casa sozinho. Aí quem me abordou no ponto de ônibus foi um bandido. Chegou e colocou a faca no meu pescoço. Aí eu pensei, que faço? O que eu faço?
Reajo, corro, grito. O que eu faço? Aí o Espírito Santo, ele falou comigo: não resistais ao homem mau. Aí eu disse para o rapaz o seguinte: não te farei mal algum, o que o senhor quer? Eu quero o que você tem. Bom, eu tenho a minha Bíblia e eu tenho R$1. Aí ele apertou a faca na minha garganta. Eu peguei e falei: bem, já te disse que eu não tenho nada, você pode tirar a faca da minha garganta, que essa calma que eu estou aqui falando com vocês. 11h30 da noite, perto do cemitério da Vila Formosa, na Avenida João 23. Já facilitou o trabalho. Aí ele tirou a faca, aí ele colocou assim mais ou menos na direção da minha barriga, né? Aí nessa ele cortou o meu braço. Deu um cortezinho assim no meu braço. Eu abri a Bíblia, peguei, dei R$1 que eu tinha e entreguei para ele. Aí, tchau, irmão. Foi embora com R$1. Aí entrei no ônibus, né? Peguei e falei: ó, acabei de ser roubado, tem como passar por baixo dessa casa? Traca, né? Passa aí, sempre acontece isso. E assim eu fui para casa de carona sem dinheiro, né? Opa, caiu lá. Ah, Jesus. Caiu? Desligou lá o computador. Foi sozinho? Ô, bênção. Tem um Oi? PowerPoint no grupo. Deixa eu ver lá se eu conserto isso.